Olá, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma sessão técnica do nosso 14º EAT, da nossa 11ª JASE. Nessa sessão, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Sistema de Informação sobre o mofo branco para as culturas de algodão, feijão e soja. É um trabalho, então, aí do Marcelo, do Murilo e do Alexandre, junto à Embrapa. Marcelo, tu tem em torno de 15 minutos aí para fazer a sua apresentação e na sequência faremos então algumas considerações sobre o trabalho. Fique à vontade desde já. Ok, obrigado, professor. Bom dia a todos. Eu vou falar então sobre o sistema de informação sobre o mofo branco para as culturas de algodão, feijão e soja. Esse sistema é chamado de Infomofo Branco. Então, sobre o mofo branco, né, ele é causado por um fungo chamado Sclerotinia sclerotiorum. É um nome latim, e ela atinge o feijoeiro, o algodoeiro, planta de soja, girassol, etc. Então, o que acontece? Essa doença, ela gera, então, ela torna as folhas amarelas e vai murchando as folhas, né? Depois seca, então a folha não tem mais como ajudar a planta a absorver, né? Raios de sol e tudo mais, acaba morrendo a planta. Então é uma doença grave. Isso aí pode levar a prejuízo para o produtor. Então aqui um exemplo do mofo branco na planta de soja. É bem parecida com o feijão, de certa forma. Então, essa parte branca que está aí na imagem, ela é já o fungo que foi crescendo e vai tomando conta da planta. Para o algodoeiro, né? Então, você tem na parte A, no lado esquerdo da imagem, aí seria a haste, e na parte B, o fruto, né? Onde vai sair o algodão. Então, com isso, o mofo branco ele vai tomando conta da planta e a produtividade vai caindo. No feijoeiro, então, é a mesma coisa. Ele vai matando a planta e a produtividade, então, no caso do feijão, a produção vai diminuir. Então, os danos causados, por exemplo, na soja, né, então pode levar a 100% de perda. Então, se a pessoa não fizer um manejo assim, orientado para combate do mofo branco, pode perder a lavoura. E a parte de soja, então, é uma doença, o mofo branco é uma doença das principais doenças da soja. Né? Agora, sobre o algodão, né? Então, o algodão já dá um impacto um pouco menor, pode ser até 50%, mas já é considerável. Né? E também é uma das principais doenças do algodoeiro. E, então, sempre cai na mesma história, né? Vai diminuir a produtividade. E o feijão é a mesma coisa, pode levar à morte da planta, a produção também vai cair, pelo menos 30%. Né? Então, em todos os casos, o mofo branco ele vai levar perda de produtividade. Então, essa foi a motivação da construção desse sistema, o Infomofo branco, dada a severidade dessa doença, que vai dar perdas ao produtor, com certeza, se não for combatida em tempo. Né? E então, daí surgiu o Infomofo branco. Bom, o que é o software, né? Então, ele mostra graficamente a possibilidade, o risco de aparecer mofo branco no estado de Goiás, inicialmente. Né? E por quê? Né? Porque a Embrapa Arroz e Feijão, que fez o software, no caso eu participei do desenvolvimento, ela fez experimentos para levantar as fórmulas necessárias. E essas fórmulas são em função da temperatura, da umidade do ar, da velocidade do vento e da precipitação. Então, são fatores assim que favorecem o surgimento de fungo. Então, o sistema ele é composto por um modo de busca de dados, né?
são dados para o modelo, né? Que é a unidade relativa, a temperatura do ar, a precipitação, o estado do vento, radiação solar. Essa busca de dados é pelas outras instituições, que eu falo daqui a pouco. E também o InfoMontoBranco tem um módulo que o usuário acessa para ver os resultados, são os dados sobre as cidades, os municípios do estado, no qual pode, a qual a severidade de aparecer essa doença, dado as condições climáticas. Ok? Então, como que a gente busca dados climáticos? A gente busca através do INEMET, um site bastante conhecido, o AgriTempo, da Embrapa Digital, e o NASA Power, né? Que é um site da NASA que você pode pegar dados climáticos por latitude e longitude. Então, o INEMET, a vantagem dele é que ele tem dados assim, quase que diários, mas tem poucas estações no país. O AgriTempo, ele já busca dados de vários lugares, tenta ter dados climáticos de vários locais do país. Né? E a NASA Power, ela dá em qualquer lugar, só que é uma estimação, não é uma coisa medida. Então, o NASA Power vai dar uma estimativa boa, aproximada, do que seriam os dados climáticos daquela região. Ele usa satélites para fazer isso. Né? Então, o INEMET tem a vantagem que são dados medidos. Eles podem medir de hora em hora. O NASA Power já seriam dados estimados, mas com uma relativa precisão. E vai de tempo, ele busca dados de outros lugares, incluindo o INEMET, o NASA Power, e coloca num site só. Né? Mas o INEMET, o AgriTempo, não tem todos os dados de todas as cidades. Então, e às vezes, a estação meteorológica está com problema. Então, nesse caso, a gente usa o NASA Power. O NASA Power é para os dados faltantes, quando a gente não tem, por algum motivo, o dado ali. Então, esses sites, eles usam web service para disponibilizar os dados climáticos. Uma vez que eles disponibilizam dessa forma, a gente pode pegar por URL, usando os parâmetros que os sites determinam, e a gente consegue baixar os dados climáticos. O AgriTempo NASA Power, você não precisa cadastrar lá, é livre, basta entender como é que faz baixa usando a URL, né, ou o web service. Já o INEMET é preciso cadastrar. Agora está uma política, você precisa representar uma empresa para baixar os dados. Eles estão agora favorecendo empresas. Ok? E se outro site vier disponibilizar dados, o sistema aceita eu colocar um outro site que possa fornecer dados assim relevantes, dados climáticos relevantes e com uma precisão assim aceitável. Bom, então para baixar esses dados dessas estações, desses sites, aliás, são feitos scripts em PHP, né? E ele pega os dados e joga uma base de dados na SQL. Então, essa é a forma que o InfoMontoBranco busca dados. Ok? Então, são dados de cidades, todas as cidades do estado de Goiás. Já a parte web, então, é onde o usuário vai ver os dados dele, né? Que ele interessa. Então, está aí o site, né? Que é semipap.br/montoBranco. E aí, quando você entra no site, vai ter lá as abas do sistema, né? Então, tem lá sobre a introdução, como usar, métodos que foram usados, um mapa, né? Você vê no mapa como é que está a distribuição do moto branco. Uma consulta, né? Que permite o produtor, com os dados dele, para o sistema calcular o risco de aparecimento de moto branco e outras coisas. E o contato. Então, aqui eu tenho a primeira parte de introdução, né, vai ter o que é o moto branco e tudo mais. Aí eu tenho aqui um mapa. Nesse mapa, aqui tem lá escolhido a cultura algodão e aparece as bolinhas vermelhas, amarelas, verdes. Na legenda ali do mapa, logo acima, então verde desfavorável, amarelo pouco favorável aparecer moto branco. Tem favorável e muito favorável. Então, quando está bem vermelho, então está muito favorável surgir moto branco e algodão agora. Porque está
está começando as chuvas, tem condições de umidade e temperatura. Bom, se eu quiser, por exemplo, eu cliquei em Goiânia, na data, dia 29/10, ali falou que era desfavorável naquele dia, né? Então, com cada bolinha que você clica, aparece lá a data, né? Tem os dados, que foi feito o cálculo e a condição do risco. Okay? Bom, consultas, né, que seria uma outra aba, eu posso pegar dados do sistema ou inserir os meus dados. Por exemplo, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma estação meteorológica, eu inseri meus dados para calcular. Então, eu entro aqui, né, no seus dados, escolho a cultura e tem o arquivo que eu vou entrar. Então, se você olhar aqui, tem um link escrito exemplo de arquivo de entrada. Ao clicar nesse link, baixa um arquivo de entrada, aí você coloca os seus dados de entrada. Aqui estaria o resultado, né? Eu fiz aqui para um exemplo 2019, né? Então, teria lá, vamos supor que o mês 11, dia 6, fosse o mês, o último dia, o dia mais próximo do dia que eu coloquei hoje, meu último dado, né? No dia 19/10 foi o meu primeiro dado que eu coloquei na minha planilha que enviei para o sistema. Então, o sistema vai calcular para você qual o risco de aparecimento do mofo branco. Então, nessa escala aí, só voltando aqui um pouquinho, é desfavorável, pouco favorável, favorável, muito favorável. Bom, uma vez feito isso, o sistema, então, está na primeira versão, a gente tem uma ideia, né, primeiro a gente vai melhorar o visual das páginas, vai estar disponível já em dezembro, e depois colocar mais funcionalidades. À medida que a gente vai determinando fórmulas para outras culturas, a gente vai adicionar no sistema. Então, a partir de 2024, a gente vai colocar mais uma outra cultura. Só um parênteses, aqui, para você obter a fórmula que mais se aproxima do risco correto, é preciso fazer uma série de experimentos. Né? Isso tem um custo associado, então não é uma coisa rápida de fazer. Então, é isso. A gente também procurou ver outros sites similares, né, de fazer o Limpo Branco. E para a região de Goiás não tem. Eu vi que em outros estados também não tem. Um ou outro tem, mas são diferentes e às vezes eles são genéricos, não atendem ao mofo branco. A ideia desse site, então, é só sobre o mofo branco, em culturas onde essa doença ela tem relevância. E é isso. Estou aberto a perguntas. Perfeito. Obrigado, Marcelo, pela explanação, pelo trabalho desenvolvido. Eu fiquei com algumas dúvidas que acredito que tu vai conseguir nos clarear aí. Com relação primeiramente, a gente sabe que a Embrapa desenvolve um trabalho que é de extrema relevância em todo o território nacional. A minha pergunta mais generalista é da onde que surgiu essa ideia sobre implementar um sistema, né, de informação, utilizar tecnologia para identificação e divulgação disso, e como que tem sido a demanda, a aceitação dessa ferramenta, se vocês já conseguiram mostrar esses resultados a produtores, a pequenas propriedades, enfim, um contexto geral de como que esse projeto está avançando para a prática. Ok, bom, acho que no início aqui da apresentação foi colocada a motivação, né? Por causa dos prejuízos que o mofo branco traz para o agricultor. Então, eu mostrei aqui no início, né, as perdas de produção, né? No caso da soja pode ser até 100, algodão até 50, por exemplo, já no feijão cai um pouco, mas 30% é muito. Às vezes 30% da produção é justamente o lucro do produtor. Né? Então, essa foi a motivação, por que o sistema foi feito. Né? E agora, outra sobre os usuários, então a gente começou a mostrar o mapa, né? Como falei no início aqui, esse mapa e tudo mais. E aí o pessoal falou, olha, na minha propriedade tem estação meteorológica, como que eu posso colocar os dados? Né?
Então, por isso foi criado esses seus dados aqui, né? Para a pessoa pôr os dados dela e ter os dados do local. Então, aqui, nós temos, assim, dados do município. Mas se a pessoa tiver dados do local, o microclima do local é melhor, vai ser mais preciso ainda. Então, o sistema está sendo divulgado agora aqui no estado, e a gente está vendo assim, que sempre vem um novo pedido para desenvolver alguma funcionalidade do software. Então, isso aí é uma coisa que, com o tempo, ele vai crescendo. Então, o sistema foi lançado agora, então, ainda está na versão inicial, mas ele deverá crescer com o tempo, dada a importância de saber a possibilidade de aparecimento do mofo branco para evitar prejuízo. É isso. Perfeito, perfeito. Minha ideia era justamente essa, era entender o contexto do desenvolvimento do projeto e que etapa, né, ele estava nesse sentido. Mas é isso, Marcelo, agradeço pela tua apresentação, em nome da organização do evento, agradeço mais uma vez a apresentação do Marcelo com relação aos sistemas de informação sobre o mofo branco para as culturas de algodão, feijão e soja, e aos espectadores que estão assistindo. Aqueles que tiverem mais dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las, né, aos autores através dos seus respectivos e-mails que estão publicados no site oficial do evento. Um abraço a todos aí e até uma próxima. Obrigado aí, Roberto. Até uma próxima. Obrigado a todos.